que eu apresento é o professor João de Pina Cabral. Eu sei que não há necessidade de apresentação, mas eu aproveito para pescar o livro nome, a apresentação da pequena nota biográfica do professor João, que é pesquisador e coordenador do programa de pós-graduação do ICS, da Universidade de Lisboa, fez seu doutorado em Antropologia Social em Oxford, foi presidente da Associação Europeia de Antropólogos Sociais e da Associação Portuguesa de Antropologia, e é autor, entre outros trabalhos, de Filhos de Adão, Filhas de Eva, a visão do mundo camponesa do Altinin, os contextos da antropologia, aromas de Urze e de Lama, em terra de tufões, dinâmicas da etnicidade macaense, Between China and Europe, Person, Culture and Emotion in Macau, e O Homem na Família, publicado pela editora DCF em 2003. Atualmente é membro honorário do Royal Anthropological Institute, da Associação Europeia de Antropólogos Sociais e membro correspondente da Real Academia de Ciências Morais e Políticas de Madrid. Bem, essa breve nota biográfica e bibliográfica faz alusão à trajetória de pesquisa e de ensino do professor João de Pina Cabral, que, em certa ocasião, eu tive a oportunidade de ouvir sendo nomeada como uma história de ciclos. E você falou em ciclos de 10 anos, se eu não me engano. Então, ciclos de 10 anos que já passaram pela África Austral, já passaram por Macau e atualmente passam por terras brasileiras. Então, o João vem da Bahia, certamente volta à Bahia, e esse livro sobre os nomes é resultado não só desse trabalho de campo feito no Brasil, mas também de um diálogo intelectual com antropólogos brasileiros que muitos têm de Lisboa e assim também com antropólogos portugueses que têm vindo ao Brasil. Bem, além dessas publicações que eu citei, há muitos artigos, eu falei sobretudo aos estudantes que começam a ter contato com o professor João de Pina Cabral, que podem ser lidos, né, e obtidos com certa facilidade no Brasil, publicados em diversos periódicos daqui e também em outras revistas com a própria etnográfica. Bem, então, dito isso, falando que o professor João de Pina Cabral é um antropólogo dedicado à etnografia e a reflexões sobre a teoria antropológica, eu passo a palavra e desejo uma boa palestra para todos. Obrigado. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui e a ocasião de ter a vossa atenção depois de tantos dias de trabalho é algo que me satisfaz imenso. Eu vou-vos falar, o ensaio chama-se O Diabo e o Dilema Brasileiro. E ele responde a algumas das perplexidades resultantes do meu confronto com a literatura ensaística e antropológica e sociológica brasileira. E, ao mesmo tempo, ele responde à minha experiência etnográfica na Bahia. Então, eu quero partilhar convosco hoje algo da minha surpresa, no sentido de ver se podemos esclarecer um pouco, mutuamente, as questões que se levantam em torno ao diabo, na sua vertente brasileira, e particularmente perante a forma como o tropo demoníaco parece remeter para características históricas das sociedades brasileiras que as diferenciam. Neste ensaio eu tento fazer sentido da convicção que adquiri no decorrer da experiência de trabalho de campo na Bahia, entre 2004 e 2007, de que a familiarização com o tropo demoníaco é absolutamente incontornável para quem deseja passar a conhecer melhor o Brasil. Vocês perguntarão, e nos outros sítios? Também há demónio na Europa. E se calhar na China ele também lá se move. Mas a verdade é que ele não tem a centralidade, não tem a presença, não tem a quotidianidade que ele tem no Brasil e, sobretudo, ele não tem o papel
que no Brasil ele tem nas formas do Brasil se pensar a si próprio. Um pouco sobre isso que eu vos queria falar. A sensação de que não dava para evitar a questão foi logo confirmada pelas leituras que eu fui fazendo de algumas das figuras centrais da literatura brasileira. Analiticamente, porém, o tema fora já amplamente visitado pela grande maioria dos ensaístas e antropólogos brasileiros do século XX. Enfim, eu quero começar sumariamente com uma citação do Guimarães Rosa que diz que o diabo é às brutas, mas Deus é traiçoeiro. E eu acho que só mesmo no Brasil é que se pode perceber o que aquilo quer bem dizer. A aposta analítica que aqui fica surge na sequência de um texto publicado há uns meses em Novos Estudos Sebrap, onde se analisa o dilema brasileiro à luz da relação entre os binómios pessoa-indivíduo e tradição-modernidade. O texto, eu dei ao texto um subtítulo que se chama Uma Perspectiva Anti-Cesurista, e o que eu quero dizer aí é que nós hoje temos que identificar e, até certo ponto, recusar nas nossas teorias os efeitos secundários de toda uma gama de pressupostos modernistas que presumem a modernidade como uma condição humana diferente e irreversível. E, sobretudo, que presumem que aquilo que se chama frequentemente em inglês The Great Divide, não é? A grande cesura, por isso anti-cesurismo, essa cesura entre o tradicional e o moderno é o principal instrumento explicativo para o funcionamento da sociedade humana, assim naturalizando toda uma gama de noções de cariz utopista. É contra isso que eu tenho vindo a escrever. E esse tema do anti-cesurismo, de tentar ver a forma como as pessoas hoje se comportam em continuidade com a história e com o futuro, portanto, na sua paternidade e na sua futuridade, e, portanto, recusando essa quebra, como dizia o Gellner, que dizia que era o fenómeno mais importante que aconteceu à sociedade humana, portanto, que cria duas condições humanas, recusando isso. E isto vem realmente na sequência do trabalho que eu há umas décadas atrás fiz sobre a religião no Alto Mundo e, sobretudo, sobre a questão das sobrevivências pagãs. Então, a primeira parte do ensaio é em torno à polaridade entre o Éden e o Hades. Eu queria começar por vos citar uma conversa que eu tive com uma senhora a quem eu dava uma carona entre Valença, que é a cidadezinha onde eu estou a estudar nomes, e Salvador, este ano, em maio. E nós sentámos no carro, ela é uma grande amiga minha, sentámos no carro e eu disse, bom, então vamos lá. E ela disse, com Deus à nossa frente. E eu disse, e o diabo atrás? E ela disse, não, porque Deus é bom e o diabo não é mau. E eu disse, se não é mau, então o que é? E ela disse, se você trata bem ele funciona. Senão ele acaba com tudo, destrói. E eu disse, e como trata bem? E ela disse, quer dizer, volta ao tempo dele, a cachaça. Eu parei logo o carro para registrar o diálogo, porque parecia fazer eco com o livro que eu tinha em mãos, que eu estava a ler, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, de Laura de Melo Sousa. Ora, como fica amplamente demonstrado nesse estudo, toda essa demonologia encontra as suas origens no próprio momento fundacional da descoberta, refletindo-se no drama que constituiu a nomeação da Nova Terra, quando o nome de Santa Cruz foi preterido pelo pau-brasil. Ela tem uma citação maravilhosa do João de Barros, vocês todos devem conhecer, em que ele realmente põe esta relação entre Terra de Santa Cruz e Terra do pau-brasil como uma aposta contra o demónio. O demónio ganhou, como todos hoje sabemos, não é? Portanto, o pau-brasil, tal como a cruz, era tingido de vermelho, mas não com o salvífico sangue de Jesus, e sim com o vil cheiro ao lucro. Essa tensão inscrita no próprio nome, como ela diz, corresponde desde logo a uma espécie de dinâmica utópica, uma aposta eventualmente perdida.
Autores como Sérgio Bartolanda e Laura de Melo e Sousa notam que a origem histórica da identificação demoníaca está numa reação à utopia tropical. As terras do Novo Mundo apresentaram-se aos europeus da época moderna como terras potencialmente edénicas. Esta visão do paraíso traz consigo um corolário. É uma propensão a uma subsequente demonização. A polarização valorativa entre Éden e Hades, local de desejo e local de horror, local de realização e local de falsidade, nunca abandonou a terra de Santa Cruz. As possibilidades são imensas, os perigos brutais. E esse é o sonho do Brasil. Essa é a enfeitiçadora barganha tropical que leva portugueses de todos os estratos sociais há séculos a arriscarem a sua sorte. É curioso, a Kelly dizia-me que em Portugal ela encontra muita conversa sobre tropical e que no Brasil encontra menos. Eu acho que os brasileiros vivem à sombra do tropical e é por isso que não notam. E nós lá temos a utopia tropical de fora e é por isso que vimos cá, como vocês veem. A demonologia é uma heterologia, diz a Laura de Melo e Sousa. O fascínio pelo demónio responde a um desejo de falar do outro, externo ou interno. Nada de surpreendente nisso, portanto, particularmente face à velha tradição cristã eusebiana, que via as crenças gentílicas como correspondendo a manifestações factuais, mas demoníacas, e à presença na colónia de vastas populações de ameríndios e de escravos africanos recém ou quase nada cristianizados. A Cristina Pomba, até vou citá-la, não sei se ela vai ficar muito vaidosa, mas enfim. A Cristina Pomba alerta-nos para o facto de que toda a leitura da religião dos selvagens pelos missionários é feita nos termos de uma contrafação diabólica em que o diabo, símio de Deus, constrói o contraponto infernal da divindade. Em qualquer uma das suas versões, porém, a disposição para a demonização do Brasil tem consideráveis efeitos de longo prazo. Confrontada com a inegável dureza da vida, esta disposição acaba por incutir à realidade vivida brasileira uma perversidade infernal. A frustração das expectativas produzidas pelo hedonismo tropical causa uma incongruência nesse mundo. Não fosse o construcionismo da condição humana, essa incongruência entre o lado edénico e o lado adiano do novo mundo não seria mais do que um espetáculo de circo para divertir o velho mundo. Contudo, no momento em que os seres humanos passam a viver essa incongruência e a ser por ela formados, ela passa a ser constituída desses homens e mulheres. E aí, o que antes era um jogo de luzes, passa agora a ser um jogo de sombras, com implicações sinistras sobre a vida e a morte das pessoas em causa. Bem cedo, os brasileiros deixam de ser os selvagens e passam a ser os outros todos que, entretanto, foram constituídos por essa nova terra que se vê a si mesma como incongruente. As identidades vão sendo objetivadas antes mesmo dos nomes coletivos que elas vêm posteriormente a ter e que hoje desconhecemos. Essas objetivações acumulam-se e consolidam-se. Uma vez iniciado o jogo do horizonte do hedonismo brasileiro, a incongruência da terra acaba sendo a incongruência das gentes. E estas encontram-se finalmente face a um dilema social, de ser e não ser. Em suma, o jogo do Éden e do Hades, que se instala nesse dialogar da época moderna, não é um simples jogo inconsequente, porque nele é investido o desejo do bem, da felicidade, da força, do poder, da prosperidade. Ora, num contexto de polarização interna, a dinâmica do desejo desmultiplica o impacto da sua satisfação e da sua frustração, no que poderíamos chamar um efeito de frigorífico. Cada satisfação recebida põe em causa a integridade do sujeito e, portanto, apela a uma frustração. Grandes bens trazem grandes males. O Brasil do ouro fácil, do sexo fácil, da abundância, também é o Brasil da miséria, da fome, da escravidão e da praga. O tropicalismo brasílico é demoníaco porque assenta sobre uma proposta inicialmente utópica. Essa noção de que aqui se fabricará um novo mundo em que se satisfarão os desejos. O que produz o alerta demoníaco é o utopismo de quem vê um mundo novo e quer fazer dele um mundo melhor.
Tal se aplica tanto ao jesuitismo inicial dos senhores das almas, quanto à ganância desbregada dos senhores de escravos, quanto ainda ao desgoverno erótico e financeiro do colono vulgar. Então eu queria falar-vos agora um bocadinho da questão da fé e da idolatria. No que concerne às questões religiosas, Laura de Melo e Sousa mostra como, logo desde a primeira descrição de um candomblé colonial, a condição demoníaca estava já integrada por correntes oriundas de várias origens. As religiosidades brasileiras envolvem desde sempre um relacionamento multilateral. Contudo, no seu impressionante levantamento da matéria, a autora deixa bem claro que o demónio da Europa erudita é o demónio de um Deus cada vez mais monoteísta. De facto, a figura do demónio como um ser absolutamente mau evolui concomitantemente. Ela é tão dependente de um contraformismo monoteísta quanto a figura do Deus monoteísta é do demónio. Na verdade, também Derrida nos alerta para o facto de que o demónio serve como uma desculpa para Deus, diz ele. Eu cito: o mal radical pode ser útil, a descrição infinita pode ser reinvestida numa teodiceia. O demónio também serve para justificar. Em suma, o processo também funciona na direção inversa. Porque Deus é absoluto e ele tem que ser bom e não pode ser imaginado visualmente. Face a uma fé mais conscientemente monoteísta, estas conclusões são necessárias. Então, se Deus é tudo e é bom, o mal impõe-se necessariamente como problema, já que o mal tem que ser bom em última instância, por ser uma criação divina. Da perspectiva de uma antropologia histórica, porém, o problema que nos confronta hoje é que a maioria dos autores, tanto antropólogos como historiadores, se põe na posição de quem sabe o que é ter fé num Deus monoteísta e imanente, mesmo não querendo nele. Por outras palavras, precedência conceptual é silenciosamente atribuída a um protótipo de divindade do tipo Deus, com o qual a pessoa se relaciona por meio de fé e por relação ao qual a manipulação de ícones é, no mínimo, secundária ao ato de fé. Contudo, esta postura não corresponde de forma alguma a uma universal da condição humana. Assim, estas disposições acabam por funcionar como preconceitos, falácias sombra, como lhe chama Malcolm Rowe. Os preconceitos monoteísta, fideísta e anti-idolátrico conjugam-se. Face a tal complexo, a postulação de um demónio surge quase como uma necessidade lógica. O conceito de demónio é, assim, silenciosamente universalizado. A própria história deste preconceito monoteísta e fideísta acaba por se inscrever nas teologias contemporâneas que as religiões não oriundas da tradição judaica vão produzindo para si mesmas, sempre numa posição de subalternidade face ao preconceito monoteísta e numa posição de dependência das interpretações que os missionários, historiadores, sociólogos da religião e antropólogos fizeram delas próprias no passado. Falando dos primeiros autores que escreveram sobre os Tupinambá, a Cristina nota que, rebeldes às aldeias correntes sobre o que deviam ser os pagãos, esses índios em nada acreditavam. Ao mesmo tempo, porém, para justificar a evangelização, a cultura tupi era apresentada como portadora em baixo relevo da possibilidade de uma religião monoteísta. Para os europeus, de facto, é o diabo, o rei da mentira, que falsifica e corrompe as puras imagens da fé para conquistar as almas dos índios. Fim de citação. Assim, para nós hoje, há que reconhecer que a postulação de um demónio absolutamente mau não é um requisito universal da cultura. Os exemplos contrários são mais que suficientes. O próprio poeta Olávio Bilac começa o seu famoso ensaio sobre o diabo brasileiro alertando-nos para isso. Tanto o Deus monoteísta como o demónio são função da polarização do bem e do mal, que está inscrita na tradição cristã e com a qual esta se confrontou sempre problematicamente, como o exemplo das heresias medievais maniqueístas demonstra. É muito difícil conter os perigos teológicos inscritos na exacerbação desse dualismo. Isso é uma coisa que é realmente
muito interessante, porque a necessidade do aparelho religioso europeu de lutar constantemente contra o dualismo, de policiar o dualismo, é algo que perpassa toda a história da Europa Ocidental, e nós não nos podemos esquecer que a primeira cruzada foi contra os dualistas, foi contra os cátaros. Isso é uma questão que eu acho que é bem importante. Ora, a evidência que temos das formas religiosas que emergiram no Brasil popular é que elas respondem a essa dinâmica. Não é que a imagem do mal e do seu veiculador deixem de existir, mas antes que, face à dissolução do Deus omnipotente, absoluto, imanente e bom, elas perdem a sua natureza bipolar. Se ouvirmos o que Edison Carneiro tem a dizer sobre Exu nos candomblés da Bahia, vemos bem quão pouco diabólico, quão matizado valorativamente é o demónio que emerge dessa religião que se constitui no Brasil. Mais uma vez, trata-se de uma conclusão vulgar. Se o referente não for o modelo monoteísta de divindade, mas um modelo mais politeísta e menos fideísta, ocorre necessariamente um fenómeno de ajustamento estrutural que exige a alteração da figura do demónio, já que a própria concepção do demónio dependia da natureza da concepção da divindade. Tal como o bem, o mal deixa de ser absoluto. As duas alterações são concorrentes. O mal deixa de ser algo que se possa manter à distância, passando a permear a cotidianidade e a ser por ela compreensível. O problema está na dificuldade que os autores têm de aceitar esta proposta. Talvez o melhor exemplo esteja outra vez na obra de Edson Carneiro. Chama a atenção que eu sou fanático de Edson Carneiro, por isso eu estou a citar, não é por crítica. O autor dispensa 4 páginas tentando contestar categoricamente que o candomblé baiano seja politeísta ou idólatra. Mas que necessidade teria ele de fazer essa demonstração, não fosse a presunção de que haveria algo de errado e de indesejável no candomblé, caso essas acusações, como eles lhe chamam, se aplicassem. Ora, seguindo na esteira de Alfred Gell e do que ele afirma sobre a idolatria, parece urgente desconstruir ativamente esta concepção, tanto quanto à idolatria, como quanto ao politeísmo. São os próprios pressupostos da leitura que causam a dilematicidade, a ambiguidade ou o sincretismo das práticas, concepções e formas de vida brasileira. Se não vejamos, segundo Carneiro, as figuras de culto que encontramos amplamente retratadas por todo o Brasil não representam, diz ele, não representam diretamente as divindades, mas seres humanos por ela possuídos. O que verdadeiramente as representaria seriam as suas moradias ou as suas insígnias. Mas, mais uma vez, seguindo a lição da Gell, a distinção revela-se espúria, não é? Aliás, ela é quase imediatamente negada pela franca admissão de que Exu seria a extensão, diz ele. Exu, porém, não é propriamente uma divindade, mas o seu mensageiro. E como protetor de aldeias, casas de culto, residências, na África, era natural que acabasse tendo uma representação mais direta do que os demais seres celestiais. Fim de citação. De onde a tirar essa naturalidade? E porquê estaria ela mais radicada em África do que tudo o resto? De novo nos deparamos com as fundas raízes do pressuposto modernista, minando as altas representações brasileiras, criando as condições para uma autorização primitivizante de si mesmo, que se vira contra o próprio sujeito da análise, dilematizando, desautorizando-o perante si mesmo. O que me surpreende ao ler a literatura sobre estes temas é que, enquanto o movimento entre politeísmo e monoteísmo está amplamente estudado, dissecado, elaborado e identificado, já o movimento contrário parece ser tratado como algo de vagamente impossível, algo que vai contra o movimento da história, contra a necessidade histórica do progresso. Passar do monoteísmo ao politeísmo, quando tal ocorre na história, é sempre tratado como um movimento de regresso, um sucumbir ao fácil, um recidivismo do passado, um ressurgir de forças telúricas ainda insuficientemente reprimidas. Como seria contemplável passar da fé à superstição? Aliás,
E ele chama a atenção que é de tentar fazer uma campanha para restaurar o significado teórico do conceito de substituição em antropologia. Ninguém me quer ouvir, acha que eu estou a brincar. Aí encontramos o funcionamento do suzurismo moderno, tal como o identificávamos anteriormente. O modelo moderno da história é de tal forma penetrante que os próprios autores que analisam criticamente o emergir da ideologia da modernidade vão sendo dirigidos pela mão calada dos silêncios que esse modelo produz. O que está em causa, pois, é considerar a possibilidade de que Edson Carneiro não necessitasse se envergonhar do politeísmo, do sincretismo ou da idolatria desse mundo religioso que tanto o fascinava e que o definia a si próprio. A fé num Deus único e imanente não necessita de ter um futuro inexorável. Pode bem ter um desenvolvimento histórico como qualquer outro, contendo em si, sem qualquer dúvida, um elevado elemento de absurdo e, portanto, uma grande dificuldade de operacionalização. Levantadas as peias dos aparelhos intelectuais e burocráticos que a sustentam, será que a fé no Deus judaico-cristão acabaria por se revelar pouco convincente? Não sou o primeiro, sem dúvida, a argumentar que o politeísmo disperso e idólatra, do género que se revela nas religiões populares brasileiras, é bem mais compatível com a experiência cotidiana de um ser relativamente livre dos aparelhos de controle judicial, canónico, educacional e burocrático que, na nossa época moderna, tão fortemente se impõem sobre nós. Assim seríamos obrigados a inverter o problema. Não se trataria já de ver como os sujeitos coloniais brasileiros, brancos, índios, africanos, judeus, importantes, foram violentados pelo aparelho estatal canónico para poderem ter as crenças que deviam ter e não tinham, mas outro sim de perceber como o espaço da colónia permitia bolsas de liberdade relativa que os libertava para cozinharem, por assim dizer, crenças que de outra forma teriam sido inventadas. Não nos esqueçamos que os sujeitos coloniais, e os escravos em particular, eram tratados quase como se não fossem humanos, e por isso não eram expendidos esforços pedagógicos para os humanizar. Deixados por sua conta, pensavam de uma forma estruturalmente compatível com o seu mundo, politeística e idolatricamente. Mais tarde, abandonados à sua sorte nas cidades, como demonstra Edson Carneiro, foram construindo a sua religião compatível com a sua forma de viver marginal. De qualquer maneira, esta polarização entre escravos e não escravos, como tem mostrado a historiografia, é muito relativa. E precisamente o que se vê no Brasil e no que um bom número dos historiadores estão a falar sobre a escravatura no Brasil é precisamente esse processo de alforria relativamente rápida, portanto um processo de continuidade em que a população branca era principalmente tão grande quanto a população de homens livres, de pessoas livres, portanto que se cria os espaços de continuidade que permitem essa marginalidade, no sentido de zona de passagem. Há aqui sim algo de inesperado. O facto dos extremos da dominação produzirem margens para essa mesma dominação. Há que conjugar tal constatação com o facto de existirem no Brasil colónia largas áreas de espaço não cristianizado, não burocratizado, não administrado. Surpreendemos como os capitães de mato chegavam tão longe e como as pessoas, mais cedo ou mais tarde, acabavam por cair nas mãos da lei. Mas temos que ter em mente que essa nossa surpresa tem o corolário de que por lá era possível andar muitos dias, anos mesmo, sem sentir a espada pesada do rei sobre a cabeça. Na Europa da mesma época,